tipo de relação que não é saudável, é uma relação que ela é tóxica, é ruim. No primeiro momento parece ser boa, mas existem 3 fatores principais que, se a gente não entender por que isso acontece e o que falta que dá essa força, que dá esse poder para que isso aconteça, ou seja, é como se eu depositasse a minha vida profissional, o meu desempenho, é como se eu depositasse as minhas ações, as minhas atitudes em cima de uma única pessoa. Agora, por que isso acontece? E por que isso faz mal? E por que isso não é bom? E por que isso não é bom para ambas as partes? Porque tem esse o ponto. Ainda que aquele que use a força esteja, de uma certa forma, digamos assim, sendo o favorecido, para ele também não é legal. Para ninguém é bom. Porque nós temos o livre arbítrio, afinal de contas, nós somos livres. Nós temos as nossas escolhas e nós precisamos aprender com elas, porque todas as escolhas nos permitem a ter consequências. E se eu tiver consequências das minhas escolhas, sejam elas boas ou ruins, isso vai me nortear para aquilo que eu devo fazer ou parar de fazer. O fato é que, quando nós estamos diante de pessoas que exercem uma força em nós, é uma coisa brutalmente mórbida, absurda, ruim. E por quê? Justamente porque a gente perde, digamos assim, a referência. Então a gente precisa entender um ponto. Por que nós chegamos nesse nível? Existem algumas perguntas que a gente acaba não se fazendo. Como a gente não se faz uma determinada pergunta, a gente vai andando, vai indo, as coisas vão acontecendo, porque o dia a dia, o cotidiano, ele é isso. Principalmente no ambiente de trabalho, onde a gente está ali vivendo 1000 coisas. O fato é que a gente vai vivendo, vai depositando confiança, ou talvez com um pouquinho de insegurança, depositamos muita confiança ou muita segurança nas outras pessoas, e aí a gente meio que usa de uma determinada pessoa para nos favorecer, só que isso toma uma proporção muito ruim, porque a gente acaba, em um dado momento, sentindo que nós estamos presos em relação a determinados relacionamentos que nós nos envolvemos dentro do ambiente de trabalho. E quando eu falo de exercer força, não necessariamente do seu chefe, do dono, não necessariamente de hierarquia, é isso que eu quero dizer. E tanto isso é verdade que tem pessoas que têm uma força sobre a outra e são apenas colegas, às vezes pares. Tem gente até que tem ali uma sociedade e que nessa sociedade um tem muito poder sobre o outro. Bom, já nem sei dizer se isso é uma sociedade, porque sociedade é metade, metade, assim, pelo menos nas decisões, os dois juntos. Ah, Patrícia, mas um tem 20%, outro tem 30%. Tudo bem, financeiramente, a gente pode dizer que sim, tem mais força. Mas por respeito, por uma sociedade, porque todo mundo está querendo ver todos crescerem, os dois têm o mesmo peso. Os dois estão envolvidos no mesmo objetivo, estão dentro do mesmo barco. Então, tem que haver esse respeito. Pelo menos teria. E não uma força que você manipule a pessoa sempre ao seu favor. Porque até aquele que manipula ao seu favor, de uma certa forma, ele também está deixando de aprender, de crescer, porque ele não experimentou as coisas reversas, o amarguinho da vida, porque ele está sempre, de uma certa forma, se favorecendo em cima de alguém. Bom, não é uma relação que a gente pode dizer assim, que seja amistosa, de evolução, de crescimento. Não é, porque quem é que cresce dessa forma? Ninguém cresce. Agora, você de repente chegou naquele momento que você fala, eu sinto que eu não evoluo, eu sinto que eu não ando, porque essa pessoa ela tem uma força sobre mim, eu tenho um receio, eu não consigo bater de frente, eu não consigo me posicionar, eu não consigo falar. Uma coisa eu quero deixar claro, e eu queria que você anotasse essa frase. Ninguém desceu nesta terra para controlar ninguém. Ninguém desceu aqui para mandar em ninguém. Logo, nós não temos o poder de controlar outra pessoa. Nós até podemos querer fazer isso. Posso até deixar outra pessoa ter esse poder sobre mim, porque de certa forma, em algum momento, isso também está sendo assim vantajoso para mim, ter alguém que tem esse certo poder, porque assim me tira
do poder de exercer aquilo que eu precisaria fazer. E sabe, as coisas não florescem, as coisas não andam, você sente que a sua vida, ela tá travada, que ela poderia estar melhor, mas tudo bem, você não reclama, porque você agradece as pessoas que estão ali te conduzindo, mas isso chega uma hora que te deixa infeliz, mas agora que você chegou nessa posição, você não consegue mais voltar, você não consegue mais recuar, ou seja, você não consegue mais se posicionar. Por quê? Porque existem pessoas que têm uma força sobre você e ela exerce esse papel com muita maestria. O fato é que, como lidar com isso? Como lidar com alguém que está o tempo todo exercendo um papel de força sobre você? Onde você não consegue tomar decisões sozinho, onde você sempre tem que estar com alguém ali do lado o tempo todo, dizendo para você o que você tem que fazer. E às vezes até você acha até que não deveria estar fazendo aquilo, mas você faz. Porque você não consegue ter força com aquele oponente. Eu chamo de oponente porque eu uso muito os métodos de Sun Tzu, Arte da Guerra. Porque se você não conhecer o seu oponente e não se conhecer, você vai estar apenas sobrevivendo na vida. E essa guerra, ela vai ser realmente derrotada para você. Porque você não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Você está simplesmente indo. Agora, se você por alguma razão decidiu se conhecer mais e acha que se conhece num nível tão grande e que está pronto para enfrentar o seu oponente, uma vez que você não conhece o seu oponente, ele pode te dar qualquer investida a qualquer momento, porque você não tem noção de quem você está lidando. Então você não sabe com que você está lidando ali e isso pode fazer com que você caia. De contrapartida, você decidiu em algum momento conhecer muito o seu oponente. Então você estudou, você entendeu como ele faz, você entendeu como ele fala, você já sabe como é que é o comportamento dele, você já tem uma prévia de como ele pode agir, mas você esqueceu de procurar se conhecer. E aí, como você não sabe os seus reais limites, você corre um grande risco de perder essa batalha. Por quê? Porque você não se conhece tão bem como deveria conhecê-lo muito bem, e aí sim você não temeria 100 batalhas. E vem você, frágil, demonstrando toda a confiança naquela pessoa e abre portas. E é onde a pessoa entra, sem dó.